Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro O Eterno Sonhador de Laini Taylor. O primeiro livro de uma duologia, uma releitura para mim e um livro que eu não sei muito bem como vos falar sem dar spoilers, porque eu acho que este é daqueles que vale a pena ir a saber o mínimo possível sobre a história. Em O Eterno Sonhador, ou Strange the Dreamer, nós temos Laszlo Strange, um órfão que foi deixado com monges e que, tendo em conta a forma como ele foi criado, na realidade não tinha grande perspectiva de futuro que não fosse seguir as pegadas daqueles que o estavam a receber. No entanto, Laszlo é um sonhador nato, é alguém que está constantemente com a cabeça na lua, é alguém com uma imaginação muito fértil e que às vezes acaba por ser alimentada por alguns monges que lhe vão contando algumas histórias que não estão necessariamente nos livros com os quais ele tem mais contacto. E, portanto, ao longo do crescimento de Strange, ele foi sendo receptáculo de algumas histórias, de algumas lendas, mitos que fazem parte da história daquela cidade onde ele cresceu. No entanto, algo com que ele gostava muito de brincar, mas que ele sentiu a ser arrancado. E, portanto, toda esta história, na realidade, começa quando o Laszlo tinha 5 anos e estava a brincar. Ele fazia parte de um exército de guerreiros terríveis e ele sabia exatamente de onde eles eram, de uma cidade que era extremamente distante, em que ninguém conseguia chegar lá porque tinham de passar por um deserto enorme. E se conseguissem, por acaso, passar pelo deserto e todos os perigos que o deserto implicava, a verdade é que a probabilidade de efetivamente entrarem na cidade proibida era baixa, porque depois tinham então de passar por este exército de guerreiros que impedia que forasteiros entrassem naquela cidade, a menos que tivessem sido convidados. E no meio destas brincadeiras, aos 5 anos, o Laszlo ia para dizer o nome desta cidade e sentiu a palavra a ser-lhe arrancada da boca. A palavra foi arrancada da mente dele. Portanto, o nome daquela cidade simplesmente desapareceu e foi substituída por uma palavra muito mais triste, neste caso, pranto. E isto para o Laszlo vai ser sempre uma grande incógnita do que é que aconteceu, porque ele sabe perfeitamente que aquela cidade já teve outro nome, ele sentiu esse nome a ser-lhe arrancado. E, portanto, isto é um mistério que vai acompanhar o Laszlo à medida que ele vai crescendo e à medida em que ele vai aprendendo a fazer as iluminaturas e a fazer cópias de textos e, no fundo, ele ao fazer isso acaba por aprender a ler e há um dia em que tem de fazer uma entrega na grande biblioteca do reino e acaba por ficar a trabalhar na biblioteca. E, portanto, nós temos aqui alguém que tem uma imaginação extremamente fértil e que sabe que está no sítio onde talvez encontre respostas, porque ele já percebeu que em todos os textos, tudo o que existe sobre aquela cidade simplesmente foi apagado da existência e foi substituído pela palavra pranto. E enquanto ele sabe que isso aconteceu, a maior parte das pessoas nem sequer dá grande importância a essa situação. No entanto, o Laszlo, há um dos dias em que está a trabalhar na biblioteca e acaba por ver um grupo de pessoas a entrar que ele percebe que muito provavelmente serão da cidade que ele sempre quis ver, sempre quis visitar e que, como não há nada novo a surgir nos últimos 200 anos, ele pensava que essa cidade tinha simplesmente deixado de existir e que era algo que vinha mesmo só, apenas, das lendas e mitos que aquele monge quase demente acabou por ir contar. E é aqui que eu tenho alguma dificuldade em saber o que é que vos hei dizer do que acontece daqui para a frente, porque isto é só o início da história e a partir daqui as coisas vão se desenrolando de uma maneira que é simplesmente belíssimo. Uma história que acaba por levar o Laszlo a desafiar os limites daquilo que ele acha que existe, do que é apenas imaginação. Uma história que acaba por levar o Laszlo numa viagem que ele sempre quis fazer, mas nunca imaginou efetivamente ser possível. Uma história que faz com que o Laszlo acabe por fazer amizade com as mesmas pessoas com quem ele um dia se imaginou aos 5 anos a lutar ao seu lado. E, portanto, temos uma história que nos vai falar muito sobre o poder da imaginação, o poder dos livros e das histórias, o facto de que às vezes nós vemos as coisas como lendas e como uma fabulação de algo como histórias para crianças, mas que às vezes as histórias para crianças têm coisas muito importantes nas entrelinhas, às vezes até o segredo, quem sabe, para
A Alquimia. É uma história que nos vai falar sobre preconceito, sobre o facto de que às vezes a origem de alguém pode ser uma origem má, mas que as pessoas podem ter a possibilidade de ser mais do que quem foram os seus pais. É uma história que nos leva aqui a uma cidade que foi completamente destruída e que está a tentar recompor-se. E, no fundo, o facto de estar ali toda uma delegação de guerreiros a tentar encontrar pessoas e a recrutá-las para irem com elas até à cidade que o Laszlo sempre quis ver, é porque eles estão a tentar resolver um problema muito grande que tiveram durante muitos anos naquela cidade e que ainda sentem a sombra desse grande problema a abater-se sobre eles. E, portanto, existe um problema que tem de ser resolvido e já que na cidade eles não têm os meios para resolver, não têm as pessoas, não têm o conhecimento, então há uma delegação que anda a recolher pessoas muito inteligentes das mais variadas áreas para levá-las para a cidade e tentarem perceber de que forma podem resolver todo aquele problema. E eu acho que é só isto que vos vou dizer a nível de história, porque esta história é muito bonita, mas acho que há certas coisas que acabam por ter mais impacto quando nós não sabemos de todo aquilo que vamos. E vai ser um problema falar-vos do segundo livro da duologia, porque para falar do segundo livro eu tenho de explicar o que é que acontece efetivamente na cidade, mas isso é um problema para a Ana do futuro. Portanto, por agora, nós temos O Eterno Sonhador em Portugal. Algo que eu nunca pensei que fosse acontecer e eu já não ficava tão feliz com uma tradução em Portugal há muito tempo e eu volta e meia fico muito contente com muitas traduções, mas este livro é dos meus favoritos. O Laszlo é uma personagem fenomenal, uma personagem tão pura nas intenções e nas coisas que faz, na maneira como faz. Ele não quer nada, ele não quer tirar nada, ele simplesmente quer ser deslumbrado, ele quer conhecer mais, ele quer saber mais, ele quer ir, ele quer ver. E é simplesmente lindíssimo. Portanto, um livro que nos fala sobre muitas temáticas muito pesadas, sobre as consequências de uma guerra, por exemplo, sobre as consequências de um tirano que acaba por afetar muito todas as pessoas que estão à volta, mesmo que não seja no sentido de serem governados por essa pessoa, mas há alguém que causa medo e tudo o que isso faz e todas as repercussões que têm, mesmo a longo prazo, mesmo depois de terem resolvido um problema, parece que ainda pesa algo no coração das pessoas. E eu adoro esta história e, portanto, para quem gosta de fantasia, para quem gosta disto da imaginação e do poder da imaginação, do poder dos livros, de acreditar que o impossível talvez seja possível, então o mais provável é que vá gostar desta história. É um livro lindíssimo. Mais uma vez, eu estou-me a repetir, mas é um dos meus favoritos e eu já não ficava tão contente há tanto tempo. Portanto, para quem não gostar de fantasia, a probabilidade de gostar do livro é baixa. Para quem gosta de personagens que são extremamente completas e puras de intenções, puras de coração, vão adorar o Laszlo. E eu acho que levanta aqui muitas questões muito interessantes para reflexão sobre algumas coisas que nós fazemos e algumas posições que nós tomamos relativamente a algumas pessoas, principalmente porque temos tendência a culpar os filhos de coisas que os pais fizeram e que são muito interessantes também. Portanto, fica aqui a minha sugestão para este livro. Digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar de Strange the Dreamer, se já tinham olhado para este livro. A nossa edição é lindíssima, esta capa eu nunca a vi em mais lado nenhum, portanto eu penso que será mesmo só da edição portuguesa. Eu sei que é um livro caro, no entanto é um livro que vale muito a pena, principalmente para quem gosta de todas estas coisas que eu acabei de dizer. Portanto, deixem-me nos comentários se já o conheciam, se já tinham ouvido falar. Eu já tinha falado dele há alguns anos porque eu já o tinha lido em inglês. Portanto, vou ficar à espera que me digam de vossa justiça se há algo que vos chama ou não nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!